Bom dia, meninos do sexto ano. Estamos de volta com mais uma aula de matemática. E hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre divisão. Vamos lá? Gente, vocês vão pegar a apostila. Hoje a gente vai estudar a apostila da página 60 até a página 65. Vamos lá? Gente, o que é dividir? Dividir é repartir em partes iguais. Ou eu descobrir quantas vezes um número cabe dentro do outro, ok? Eu vou fazer um exemplo com vocês para explicar melhor. Vamos lá. Gente, aí na apostila de vocês, na página 60, fala assim, ó, letra A. Será realizada uma excursão com os professores e as turmas do sexto ano de uma escola. São ao todo 168 pessoas, que deverão ser transportadas em ônibus com a capacidade máxima de 42 pessoas. Quantos ônibus serão necessários para o transporte de todas essas pessoas? Então eu quero dividir essas pessoas, que são 168, em grupos de 42 pessoas, porque a cada 42 pessoas eu vou precisar de um ônibus. Então eu quero saber quantos grupos de 42 pessoas eu consigo fazer com 168 pessoas. É a mesma coisa que dividir. Então eu vou dividir 168 por 42. Por quê? Porque se cada ônibus cabe 42 pessoas, eu preciso fazer essa divisão para eu descobrir quantos ônibus eu vou precisar. Então, gente, se eu pegar o 16, se eu pegar o número 1 não divide por 42. Se eu pegar o 16 também não divide por 42. Então, eu pegaria o 168 inteiro para dividir por 42. Se a gente for pensar, eu tenho 168 dividido para 42. Mas se eu for pensar no número 16 e no número 4, né? Quantas vezes o 4 cabe dentro do 16? 4 vezes, não é mesmo? Então é mais fácil eu tentar fazer o 4 vezes 42 para eu ver se chega perto do 168. Se eu fizer 42 vezes 4, dá 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. Olha que simples, e já chegou no meu resultado. Por quê? 4 vezes 42 dá 168. E 168 menos 168 dá 0. E acabou a minha divisão. Isso significa que eu precisaria de 4 ônibus. Gente, em uma divisão, eu tenho o nome de alguns termos. O número maior que eu vou dividir, o número que eu vou dividir, ele se chama dividendo. Dividendo. O número que eu vou dividir o dividendo, ele se chama divisor. O meu resultado da divisão eu chamo de quociente. Então, o resultado da divisão se chama quociente. E o que sobrou da minha divisão se chama resto. Quando o resto da minha divisão é igual a zero, eu falo que a minha divisão é exata. Por que exata? Porque eu vou precisar exatamente de 4 ônibus para levar 168 pessoas. Não vai sobrar pessoa e nem faltar pessoas. Os 4 ônibus seriam preenchidos completamente. Então, quando o meu resto é zero, eu falo que a minha divisão é exata. Vamos fazer mais um exemplo? Na página 61, letra B. Em uma outra excursão, o número de pessoas que deveriam ser transportadas passou de 168 para 180 pessoas. Quantos ônibus seriam necessários? Então, vamos lá. Nesse caso, eu faria da mesma forma, 180 dividido por 42 para eu ver quantos ônibus eu precisaria. Eu já sei que 4 vezes 42 daria 168. Então, 4 vezes 42 dá 168, que é um número bem próximo de 180. Se eu fizer 180 menos o 168, o que eu vou encontrar? 0 eu vou pegar emprestado com o 8, o 8 fica valendo de 7, o 0 fica valendo de 10. 10 menos 8 é 2, 7 menos 6 é 1, 1 menos 1 é 0. Com 12 pessoas eu consigo encher um ônibus? Não. Então, 12 não divide para 42. Isso é uma divisão não exata. Por quê?
porque o meu resto foi diferente de zero. Então, aqui novamente, ó, o 180 seria dividendo, que é D maiúsculo. O 42 seria o divisor, que é D minúsculo. O quociente seria Q minúsculo, né, que é o resultado da minha divisão. E o 12 seria o meu resto, que é R. Gente, como eu estou fazendo uma divisão, eu consigo fazer a prova real para ver se aquela divisão está correta. Como que seria a minha prova real? Ó, se eu fizer o divisor, anota que isso aqui é importante. Coloque em prova real. O divisor vezes o quociente mais o resto tem que ser igual ao dividendo. De novo, prova real da divisão. O divisor vezes o quociente mais o resto tem que ser igual ao dividendo. Isso quer dizer que se nesse caso se eu fizesse 42 vezes 4 mais 12, teria que dar 180. Se deu 180, quer dizer que a minha divisão está correta. Se não deu 180, quer dizer que a minha divisão está errada. Se eu fizer, então, 4 vezes 42, 168. 168 mais 12, 180. Beleza? Deu o valor do meu dividendo. Então, isso quer dizer que a minha divisão está correta, ok? Vamos continuar, então. Vamos lá. Gente, agora abre aí para mim, por favor, na página 62. Vamos lá? 62. Gente, eu vou fazer agora uma divisão maior para vocês, tá bom? Para ajudar vocês um pouco mais. Vamos lá. Vou fazer agora uma divisão com números maiores. Eu vou fazer 5.847 dividido para 16. Vamos ver. Como que eu faria essa divisão? Eu pego o primeiro número. 5 divide para 16? Não. Então, eu vou precisar pegar os dois primeiros números. Eu vou precisar pegar os 58 para dividir por 16. Aí eu tenho que pensar quantas vezes o 16 cabe dentro do 58. Se você pensar, ó, 1 vezes 16 é 16. 2 vezes 16 vai ser 32. 3 vezes 16 vai ser 48. 4 vezes 16, vamos lá, 4 vezes 16 vão ser 64. Então, o 64, ó, passou. 4 vezes 16 é 64, que é maior que 58. Então, eu tenho que pegar o 3, porque 3 vezes 16 vai dar 48. É um número que se aproxima de 58, mas não passa de 58, porque não pode passar. Então, eu vou colocar 3, ó. 3 vezes 16 são 48. Então, eu vou ver quanto que falta de 48 para eu chegar em 58. Faltam 10, ó. Se você fizer 58 menos 48, você vai ver que falta 10. 10 divide para 16? Não. Então, eu vou baixar o próximo número, que é o 4. Então, agora eu tenho que fazer 104 dividido para 16. Na nossa continha, lembra? A gente viu que 4 vezes 16 dava quanto? 4 vezes 16 é 64. Como que você sabe disso, professora? Porque se 2 vezes 16 vai dar 32, 4 vezes 16 vão dar 64. Porque se eu dobrei a quantidade aqui também dobra. Então, vamos lá. Se eu fizer 8 vezes 16, então 8 vezes 16, eu vou ter que dobrar aqui também. Daria 128, que está muito acima de 104. Então, eu tenho que tentar uma possibilidade menor. Eu vou tentar o 6. Vamos ver? Ó, 16 vezes 6. 6 vezes 6 é 36 ou 3. 6 vezes 1, 6. Com 3 que foi 9. 96. 96 já chegou bem pertinho de 104, mas não passou de 104. Então, é ele que eu vou usar. Então, eu vou colocar aqui 6 vezes 16. 6 vezes 16 dá 96. Para chegar em 104, falta quanto? Para eu descobrir, é só eu fazer essa subtração. De 104 menos 96. Então, vamos lá. 4 eu não tiro 6. Eu vou pegar um emprestado. O 0 fica valendo de 1, fica valendo de 0. O 0 fica valendo de 9. E o 4 fica valendo de 14. 14 menos 6 é igual a 8. 9 menos 9 é igual a 0. Isso quer dizer que falta 0. Falta 8 para chegar em 104. Vou abaixar o próximo número, que é o 7. Então, agora eu tenho 87 dividido para
vezes 16 vão dar 64. 5 vezes 16, então, vai ser a mesma coisa que 64 mais 16, que vai dar 80, não é isso? Então, 5 vezes 16 dá 80. Para chegar em 87, vai faltar 7. E pronto, eu encerro aqui a minha divisão. Por quê? Porque eu não tenho mais número para baixar para eu continuar dividindo e o resto que eu achei não divide por 16. Então, ó, esse, de novo, seria o meu dividendo, o 16 seria o meu divisor, 365 seria o meu quociente e o 7 seria o resto. Professora, eu quero verificar se a minha continha está certa. O que eu faço? Você vai fazer o divisor vezes o quociente mais o resto. E o resultado que você achar aqui tem que ser igual ao dividendo. Tem que ser igual ao número que você pegou para dividir. Tá bom, galera? Ok? Vamos lá. Gente, anotou, né? Isso aqui é muito importante. Anota aí, ó. Prova real, muito importante. Gente, agora eu vou falar com vocês um pouquinho sobre divisão com o maior resto possível. Divisão com o maior resto possível. Vamos lá. Vamos imaginar uma divisão assim, ó. 65 dividido para 5. Quanto que daria? 65 dividido para 5. Eu pego 6, ó. 6 dividido para 5 dá 1. 1 vezes 5, 5. Para chegar em 6, falta 1. Abaixo 5. 15 dividido para 5 dá 3. 3 vezes 5 é 15. Para chegar em 15 não falta nada. É uma divisão exata, o meu resto foi 0. Mas se eu pensar agora em 66 dividido para 5, vamos ver. 6 dividido para 5 dá 1. 1 vezes 5, 5. Para chegar em 6 falta 1. Abaixo 6. 16 dividido para 5 dá 3. 3 vezes 5 é 15. Para chegar em 16 falta 1. Então foi uma divisão em que o meu resto foi igual a 1. Vamos continuar, vamos subir mais um. Agora 67 dividido para 5. 6 dividido para 5 dá 1. 1 vezes 5, 5. Para chegar em 6 falta 1. 17 dividido para 5 dá 3. 3 vezes 5, 15. Para chegar em 17 faltam 2. Então eu tenho uma divisão em que o resto é 2. Vamos subir mais um pouquinho. Vamos descer em 69 agora. 69 dividido para 5. 6 dividido para 5 dá 1. 1 vezes 5, 5. Para chegar em 6 falta 1. Abaixo 9. 19 dividido para 5 dá 3. 3 vezes 5, 15. Para chegar em 19 faltam 4. E se eu pensar no 70? 70 dividido para 5. 7 dividido para 5 dá 1. 1 vezes 5, 5. Para chegar em 7 faltam 2. Abaixo 0. 20 dividido para 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. Para 20 não falta nada. Então observa que o maior, se eu continuasse, gente, fazendo aqui, ó, 68 dividido para 5, meu resto seria 3. 69 dividido para 5, meu resto é 4. 70 dividido para 5, meu resto é 0. Então dá uma divisão exata de novo. Isso significa que o maior resto que eu poderia encontrar nessa divisão é o 4. E coincidentemente, 4 é a mesma coisa que 5 menos 1, ou seja, o divisor menos 1. Por quê? Porque se o divisor for igual ao resto, eu consigo dividir. Se o resto fosse igual a 5, 5 eu consigo fazer dividido para 5. 5 dividido para 5 dá 1. Se o resto fosse maior que 5, por exemplo, 6, 6 eu consigo dividir para 5. 6 dividido para 5 dá 1. Então, o maior resto possível em uma divisão, o maior resto possível que você consegue é sempre o divisor menos 1. Por quê? Porque se o divisor for igual ao resto, eu consigo dividir. Não, calma. Se o resto for igual ao divisor, eu consigo dividir. Se o resto for maior que o divisor, eu ainda consigo dividir. Eu só não vou conseguir dividir quando o resto for menor que o divisor. E o maior resto possível, anota aí. Anota que é importante. O maior resto possível em uma divisão é o número. Qual é esse número? O divisor menos 1. O maior resto possível em uma divisão é divisor menos 1. Se o divisor for 10, o maior resto possível é 9. Se o divisor for 15, o maior resto possível é 14. Se o divisor for 100, o maior resto possível é 99. Entenderam? Agora, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre as
propriedades das operações na divisão. Quais são as propriedades que a gente estudou? A gente estudou a propriedade comutativa, a gente estudou a propriedade associativa, e a gente estudou também a propriedade do elemento neutro. Vamos ver se essas propriedades, elas são equivalentes, elas são válidas na divisão. Gente, o que é a propriedade comutativa? É aquela propriedade que fala que 8 mais 5 é a mesma coisa que 5 mais 8. Porque 8 mais 5 são 13, 5 mais 8 também são 13. Então, se eu alterar a ordem das parcelas, não vai alterar o meu resultado permanece o mesmo. Vamos ver se dá certo. Se eu fizer 10 dividido para 5, 10 dividido para 5 é igual a 2. Por quê? Porque o 5 cabe 2 vezes dentro do 10. Mas se eu inverter a ordem, se ao invés de 10 dividido para 5, eu fizer 5 dividido para 10, vai ser a mesma coisa, gente? O 10 cabe 2 vezes dentro do 5? Não, o 10 não cabe nenhuma vez dentro do 5. Esse resultado aqui seria o quê? Seria 0,5, tá? Se a gente fosse fazer a divisão. Então, a propriedade comutativa, ela não serve na divisão. Se eu alterar a ordem, tipo, 20 dividido para 50 não é a mesma coisa que 50 dividido para 20. São coisas diferentes. Então, quando a gente vai fazer a divisão, a gente tem que prestar muita atenção em quem é o dividendo e quem é o divisor, tá bom? Então, divisor e dividendo não podem trocar de lugar. Da mesma forma, propriedade associativa, se eu fizer 20 dividido para 5 dividido para 2, se eu fizer 20 dividido para 5 dá 4, 4 dividido para 2 daria 2, ok? Mas se eu fosse trocar tudo de lugar, será que daria certo? Será? Vamos ver. Se eu fosse fazer, 20 dividido para 5 dividido para 2, mas se eu fosse fazer essa parte aqui primeiro, que eu quero fazer, como que ia ficar? Ia ficar 20 dividido 5 dividido para 2 daria 2,5. 20 dividido para 2,5 daria 8. Então, dá certo? Não, a propriedade associativa também não dá certo. Se eu tenho várias divisões, eu tenho que fazer na ordem em que elas aparecem. Eu não posso inverter a ordem das divisões, tá bom? E agora a gente vai falar sobre o elemento neutro. Qual que é o elemento neutro da divisão? Se eu fizer 4 dividido para 1 dá 4. Então, 1 é o elemento neutro da divisão quando ele é divisor. Se ele for divisor, 1 é o elemento neutro. Mas e se ele for dividendo? 1 dividido para 4. 1 dividido para 4 dá 0,25. Então, altera o meu resultado. Então, se o 1 for dividendo, ele não é elemento neutro. Se o 1 for divisor, ele é elemento neutro. Show? Galera, para casa. Vamos aí, anota. Gente, não, para os meninos bonitos aí da vida, que me mandaram a atividade da última vez só por resultado. Não aceito só o resultado. Eu quero divisão do jeito que eu fiz aqui, tá bom? Vamos lá. Para a casa de vocês. Página 63. Vamos lá. Página 63, número 44. Página 63, número 44. E página 64, número 47 e número 48, ok? Vou explicar de uma vez. A página 64, 47 e 48, você vai usar aquela fórmula assim, que fala que o dividendo tem que ser igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Então, se eu tenho o valor do dividendo, o valor do quociente e o valor do resto, se eu fizer divisor vezes o quociente mais o resto, eu acho o valor do dividendo, ok? Você vai usar essa continha, você vai usar essa fórmula para resolver a número 48. A número 47 pergunta qual é o quociente e qual é o resto da divisão de 26.097 por 25.
A número 47 você vai montar a continha, vai resolver ela passo a passo do jeito que eu falei. Aí você vai encontrar o quociente, que é o resultado, e o resto, tá bom? Gente, e página 63, peraí. Página 63, número 44. Vou explicar. A letra a letra E e a letra D, como que vocês vão fazer? Por isso aqui, ó. Você não tem o valor do dividendo aí. Você tem que descobrir os números que estão tampados. Mas como que você vai fazer isso? Você, na letra A, E e D, você não tem o valor do dividendo, mas você tem o valor do divisor, do quociente e do resto. Você faz o divisor vezes o quociente e soma o resto. Assim, você vai encontrar o número do dividendo, ó, que é o que está faltando aqui em cima. Quando você encontrar esse número que está faltando aí em cima, aí você vai fazer a divisão passo a passo. Do jeito que está fazendo aqui com as subtrações, ó. Do jeito que eu fiz a primeira vez aqui na aula. Quando você fizer, você vai encontrar todos os números que estão faltando, tá bom? A letra B e a letra F são outra forma de fazer. Como que você vai fazer? Pega o dividendo e divide pelo quociente. Outra fórmula, se você fizer o dividendo dividido pelo quociente, você vai achar o divisor, tá bom? É isso que você vai fazer na letra B e na letra F. Vai fazer o dividendo dividido pelo quociente. Aí você vai encontrar o divisor. Quando você encontrar o divisor, aí você vai fazer a divisão passo a passo e você vai encontrar todos os números que estão faltando, ok? Letra C. Letra C eu vou fazer para vocês agora. Vamos lá. Ó, tá assim, ó. Aí tem um número e o número 1 aqui. E aqui também tá faltando um número. Então vamos lá. O que você vai fazer? Faz a divisão normal, tá? 65 dividido para 21 vai dar 2, vai dar 3. 3 vezes 21 vai ser 63. Então 65 menos 63 vai dar 2, abaixo um 4. 24 dividido para 21 vai dar 1. 1 vezes 21, 21. Para chegar em 24, ó, é só eu fazer 24 menos 21, vai dar 3. Aí agora você tem que pensar assim, porque você não sabe o número que você vai abaixar para ficar aqui do lado do 3. Mas você sabe que o resto vai dar 12. Então você tem que pensar assim, 30 e quantos é 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Que dividido para 21 vai dar 1, porque você sabe que 1 vezes 21 é 21. Então, ó, 1 vezes 21 vai dar 21. Então, você já sabe que aqui embaixo é 21. 1 vezes 21, 21. Por quê? 1 vezes 21, 21. Para chegar em 30 e quantos que falta 12? Para chegar em 33. Ó, 1 vezes 21, 21. 33 menos 21 é 12. Pronto, e eu terminei a continha. É desse jeito que vocês vão fazer. Eu fiz a explicação de todas, passo a passo, não tem desculpa. É assim que eu quero as divisões, ó. É assim que é para você fazer a número 44 e a número 47 que eu passei, ok? Galera, um beijo, até a próxima aula. Tchau!